A gente vai para Brasília. Em meio à crise entre executivo e legislativo, o ministro de Relações Institucionais chamou ao Palácio do Planalto líderes da base governista no Senado. Repórter Luciana Verdolim com as últimas informações. Luciana, estava previsto o encontro de Rodrigo Pacheco com ministros do alto escalão do governo. Isso aconteceu? Traz os destaques para a gente. Boa noite para você, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, estava previsto um almoço lá na residência oficial do Senado, almoço que, na verdade, acabou não acontecendo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não esconde que ainda está muito irritado aqui com a administração federal. Até por conta disso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chamou algumas lideranças para tentar unificar o discurso. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele esteve hoje no Congresso Nacional, rebateu críticas à falta de articulação do governo, mas mandou um recado. Nessa questão envolvendo recursos, a desoneração da folha de pagamento das prefeituras, daqueles municípios menores, quem deixa de pagar, se alguém ali deixa de pagar alguma coisa, uma outra pessoa acaba tendo que pagar mais. Por isso, segundo ele, é muito importante ficar atento a essa questão, porque nada vem de graça. Disse também que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está disposto a negociar. A gente tem a declaração de Rui Costa. Todos nós aqui moramos ou em um edifício ou em um condomínio de casas. Se alguns dizem, eu não consigo pagar a taxa de condomínio, não vou pagar ou vou pagar metade, os moradores precisam se reunir e decidir como vão pagar aquela parte que não foi paga. É mais ou menos isso que nós estamos falando. Alguns dizem que não podem pagar, no caso de municípios, aquele valor da Previdência. Outras empresas dizem, eu não quero pagar ou eu não posso pagar esse valor. Então, alguém vai ter que pagar a diferença. O dinheiro tem que vir de algum lugar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez duras críticas à judicialização, à ação que foi feita pela Advocacia Geral da União para suspender aí essa questão envolvendo a desoneração de impostos, da folha de pagamento dos 17 setores e também das prefeituras daquelas até 142 mil habitantes. Ele deixou bem claro que isso não vai interferir nas relações do governo com o Senado Federal, mas que falta ao Palácio do Planalto negociar. Se não gosta de um projeto, apresenta então uma proposta alternativa. A gente também tem a declaração. Provocação do judiciário. Óbvio que no momento em que se esgotam as negociações políticas é absolutamente legítima a mim, legítima ao presidente, legítima a qualquer dos poderes. Mas enquanto se está tendo diálogo político, isso realmente foi um erro, na minha opinião, primário, que poderia ter sido evitado. Quando eu soube do ajuizamento de uma ação judicial contra uma lei votada no Congresso Nacional por ampla maioria, eu estava reunido com representantes do governo federal, resolvendo um problema dele, governo federal, em relação à sessão do Congresso Nacional e com um gesto importante, poder dar o tempo necessário para o governo se organizar para a sessão do Congresso Nacional. Então, nunca nos faltou respeito. Até por conta disso, o Rodrigo Pacheco tem feito duras críticas à articulação aqui do Palácio do Planalto. O líder do governo lá no Senado, o senador Jacques Wagner, ele admite que ocorreu sim um erro dessa articulação política, mas diz que ainda há tempo de conversar, ainda há tempo de negociar. A gente também tem a declaração. Reclamaram com o Rodrigo, o que você vai fazer? Primeiro é o seguinte, está tudo dentro do jogo da norma, tá? Não é algum discurso que eu vi hoje aqui, que o governo não aceita a decisão do Congresso. Não é que não aceita. Aceita. Agora, se for inconstitucional, ele tem o direito, que é o poder que tem por obrigação a guarda da Constituição brasileira, de saber se é inconstitucional. E repare, eu não quero nem estar 5-0, não é pouca coisa. Pelo amor de Deus, não venha me dizer que é encomenda, é porque é flagrante o que é inconstitucional. Uma vitória lá no Supremo Tribunal Federal do governo nessa questão envolvendo a desoneração da folha de pagamento, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não significa uma vida mais fácil para o governo não, porque no curto prazo pode até ser positivo, mas no médio e longo prazo cria um clima de instabilidade, insatisfação, desconfiança entre os demais poderes. Bom,
A Luciana Berdolim vem com outras informações ao longo aqui da programação, trazendo esse clima do Congresso Nacional. Bom trabalho para você, Luciana. Já vou chamar os nossos comentaristas. Nelson Kobayashi está aqui nos estúdios e Dora Kramer, como sempre, conosco. Ô, Dora, boa noite para você. Bom, os ministros não sentam para conversar com o presidente do Senado e vice-versa. Aí fica essa discussão, eles falando de novo sobre a judicialização, a defesa da ação no Supremo pelo senador Jacques Wagner. É mais um capítulo dessa crise. Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, a entrevista do do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, como trouxe a Luciana, né? Deixou patente a irritação, daquele modo educado dele e tal, modo ameno de falar, mas as palavras foram muito duras, quando ele fala que foi um erro primário, e quando ele também ressalta que no momento em que soube desse ato do recurso ao Supremo Tribunal Federal, ele estava conversando com gente do governo para tomar uma atitude, tomar uma decisão, que foi aquela que favorecia o governo de adiar para o dia 9 de maio ao exame dos vetos do presidente. Então, ele também deixou muito claro que a bola está com o governo, que tem a obrigação de resolver essa parada. Ele não usou esses termos, mas ele falou, o governo precisa abrir um diálogo institucional. E pelo pronunciamento do senador Jacques Wagner, o governo está disposto, até porque não tem muito outra saída. Agora, se era para abrir o diálogo, por que ir ao Supremo? Evidentemente, é que isso ia ser visto como um gesto de hostilidade, não é? E o governo também me parece que não imaginava que o Rodrigo Pacheco fosse reagir com essa firmeza, com essa dureza, porque o eixo da crise, a crise estava na Câmara, né? E o eixo se deslocou para o Senado. Agora está no Senado, por isso só falou Rodrigo Pacheco, hoje todas as questões estão no Senado e isso vai precisar ser resolvido com o governo. O Rodrigo Pacheco deixou muito claro que o Senado, não tem nada a fazer nessa questão, a não ser aquele recurso que apresentou o Supremo Tribunal Federal. Nelson Kobayashi, a Dora destaca a fala de Rodrigo Pacheco, ele, de uma certa maneira, elevando o tom, falando que o governo errou com essa judicialização, tanto é que o Senado está recorrendo dessa decisão. Ele amplia o tom e isso acaba ampliando também o atrito entre os poderes. Bem-vindo. Certamente, né, Tiago? Boa noite a você, boa noite a Dora Kramer, boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. E o presidente do Congresso faz o que se espera dele diante da ação do governo no judiciário, da ação de inconstitucionalidade proposta pela Advocacia Geral da União. Ele precisava reagir até para dar uma resposta aos seus próprios pares, né, aos próprios parlamentares, em especial aos senadores, vez que ele é o presidente e é dele que se espera esse tipo de discurso mais duro, mais incisivo contra a ação do governo contra uma decisão que foi da maioria dos parlamentares, ou seja, como é que a maioria da Câmara entende de um jeito, a maioria do Senado segue esse entendimento e o presidente leva essa discussão para o judiciário em desprezo à manifestação popular que se materializou nos votos dos parlamentares. Então, sim, era de se esperar do presidente esse discurso mais incisivo, até porque ele vem de outros discursos também muito críticos ao governo e agora isso escancara a falta de habilidade política na articulação entre o poder executivo e o poder legislativo. Só um detalhe, não vai adiantar muita coisa do ponto de vista do governo agora, porque não cabe desistência dessa ação. Em ação direta de inconstitucionalidade, não é permitido àquele que propõe a ação desistir. Então, o negócio já está no judiciário. O judiciário também não pode se afastar de apreciar um pedido que chegou até eles. O negócio já está com 5 votos no sentido de atender o pedido. Pode ser que, a depender do resultado final, essa corda estique até mais. Vamos aguardar. E desde a semana passada a gente vem falando sobre o encontro entre Lula e Arthur Lira.
A Dora até trouxe um bastidor desse encontro. O presidente Lula não quis se pronunciar publicamente ou contar o que falou com o presidente da Câmara. E a expectativa era de que nessa semana haveria uma reunião entre o presidente da República e o senador Rodrigo Pacheco. Ele foi questionado hoje sobre essa reunião e ele deu a seguinte resposta: teve ou não teve encontro? Não, ainda não nos reunimos, mas continuamos o trabalho normalmente. A pauta hoje do Senado, inclusive, há projetos de interesse do governo. É muito importante que a gente mantenha essa toada de trabalho, que são projetos importantes para o país. Na verdade, qualquer divergência que há na política é algo absolutamente natural entre poderes, entre casas legislativas, entre pessoas que figuram nesses poderes, nessas instituições, mas jamais são conflitos que afetam o que é o interesse público, né? Então a gente busca sempre a convergência e essas divergências certamente são dirimidas, a cada dia a gente vai dirimindo uma a uma. Bom, Dora Kramer, aí a explicação do presidente do Senado. Por enquanto não houve reunião com o presidente Lula. Será que ainda teremos esse encontro nessa semana ou não? Temos o feriado nessa quarta-feira, o Congresso Nacional jamais esvaziado. Ô, Tiago, não foi uma explicação, né? Foi uma saída pela tangente, assim, uma maneira mais mineira possível, porque é sintomático que ele não fala em data. Não fala, ele diz assim, não houve encontro, e aí começa a falar de outra coisa que não tem nada a ver, né? Dando exatamente a ideia de que ele não quer falar no assunto. E a impressão que me dá é que o presidente do Senado agora está dando um chá de espera ao presidente Lula, que já tentou 2 vezes falar com ele nos últimos dias. Da primeira vez tinha aquela história que tinha tomado vacina contra a dengue, teve reação, depois não teve explicação nenhuma, houve só uma solicitação e ficou assim no ar, e agora, mais uma vez, o Pacheco deixa no ar, né, esperando claramente, se a gente combinar o que ele disse hoje na entrevista, né, sobre esse assunto, com essa declaração dele, com esse ato de não ir, de cancelar o almoço, falou que precisava conversar com o relator do Código Eleitoral. Ah, sim, hoje, no meio da confusão? Claro que não, ele não queria ir esse almoço com os ministros. E se a gente junta isso, a gente vê que o Rodrigo Pacheco está esperando um gesto efetivo, aceitável por parte do governo. Enquanto não houver, acho que também não haverá reunião. Pois é, e Nelson Kobayashi, as partes, vamos dizer assim, precisam sentar na mesa e discutir, afinar o discurso, pelo menos discutir, como o próprio presidente do Senado falou, se o governo não gosta de algum projeto, que mande outro no lugar, não é? Então a discussão, por enquanto, ao que tudo indica, nessa semana não vai acontecer. Eu acho que vai ser necessário algum tempo mesmo aí para que esse encontro aconteça, mas eu acho que quem ganha mesmo com um eventual encontro seria o próprio governo federal, o executivo, porque o presidente Lula é muito habilidoso, né, nesse tipo de encontro, principalmente se for ele o responsável por bater ele nas costas, pedir desculpas de alguma maneira ou outra. Claro que não necessariamente ele vai manifestar isso expressamente, mas fazer as pazes de alguma maneira, fazer promessas, falar da vida e se articular novamente com o presidente do Congresso Nacional. Geralmente é assim que saem os líderes, os presidentes de cada um dos poderes, quando eles estão juntos. A gente viu isso acontecendo outras vezes já nesse governo. Sempre depois de um encontro pessoal, o resultado é uma harmonia, pelo menos aparente, entre os líderes dos poderes. Quem ganharia com esse encontro seria, de fato, o presidente Lula.